Olá, programa Nova Vida já está no ar. O programa da família paraense. E hoje, dando o prazer da sua participação no programa Nova Vida, meu amigo, doutor Neuci Colares, nós vamos bater um papo hoje sobre programa de tratamento, modelos de tratamento. Gente, o que eu peço para você, reúna a família, porque o programa de hoje é um programa totalmente educativo e esclarecedor para você, mãe que está sofrendo, para você, família que tem um dependente químico. Reúna a família, voltamos já. Não saia daí. Eu e minha mulher gostamos de fazer coisas juntos. Um dos nossos prazeres são as criações na cozinha. Nossas decisões financeiras também são de comum acordo. Foi indiscutível a vantagem de investir na LCI Banpará. A letra de crédito imobiliário é um investimento seguro e isento do imposto de renda. E o nosso dinheiro vai crescendo, assim como o nosso bolo. E alimenta os nossos sonhos. LCI Banpará. Faz a vida render mais. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SES e o SENAI garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do SENAI e 26 do SES em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Doutor Neuci, para começarmos, como podemos definir os diferentes caminhos e modelos existentes hoje para o tratamento da dependência química? Então, nós temos os modelos, eles estão definidos na RAPS, né, na Rede de Atenção Psicossocial. E temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Temos as comunidades terapêuticas, que são um modelo de convivência entre os pares. Os leitos leitos psiquiátricos em hospital geral. Os leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos também, e clínicas de saúde mental, clínicas psiquiátricas e de saúde mental. Além dos grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Naranon e outros do tipo. Agora, qual o objetivo principal do tratamento? Quando uma pessoa procura tratamento para dependência química, seja para ele ou para um familiar, para um amigo, para alguém que ele gosta, para alguém que ele quer ajudar, por incrível que pareça, muitas vezes está procurando o tratamento, mas não tem uma visão do que deveria ser o objetivo essencial, né? Vou pegar o gancho da tua pergunta para responder de uma maneira mais abrangente. Muitas vezes está procurando por procurar. Muitas vezes as pessoas chegam preocupadas em parar de usar. Ou aprender a usar. Pode ter, existe isso também, né? Também, verdade. Tem que aprender. Procura para aprender controlar. A usar. Isso é muitas vezes mascarado com quem usa drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, e é aberto com aquele paciente que chega, que bebe, que usa o álcool e
e diz, não, eu quero aprender a beber. E a própria família muitas vezes vem reforçando essa ideia, né, de que é possível aprender a beber. Não, eu quero que ele volte Como a era tomar antes, só a como bebia. cerveja. Exatamente. E não é assim. E o outro ponto é, quando volta procurando, quando vem pedindo que a pessoa procure deixar de usar, está muito focada no deixar de usar e não na mudança de comportamento que deve vir junto com isso. Que o uso, ele muitas das vezes, ele é apenas o sintoma mais evidente de uma personalidade que está adoecida. Ele é o sintoma mais evidente de um descontrole emocional, né, de um problema psicológico, de um transtorno mental, de humor ou de comportamento, que pode ser diagnosticado ali durante o atendimento. Não sei, eu vou te fazer uma pergunta. Digamos, vamos falar como uma abordagem de grupo, né, que fala, digamos, o bebedor social, o usuário social que usa fim de semana. Quando ele começa a sentir a abstinência, quando ele fica sem uso, a doença já está se manifestando? Quando ele ele sente essa necessidade do uso, dele não querer usar e termina usando, a doença já está se manifestando? Eu estou te fazendo uma pergunta tão simples porque eu quero levar essa mensagem para o telespectador, Sim. para aquele que ainda acha que está namorando, que bebe o dia que acha conveniente, não sei o quê, mas ele bebe porque o corpo já está pedindo, já está necessitando. Eu paro quando eu quiser, mas só que nunca quer. Né? Nunca Mas quer. é mais ou menos isso aí. A doença já se instalou? Muitas vezes ela está se instalando. Está se Né? Algumas instalando. vezes ela já se instalou e outras vezes ela está se instalando. Se a gente tem aquela divisão clássica do Alcoólicos Anônimos, né? do bebedor ocasional, bebedor social, bebedor problema e o alcoolista. Certo. Né? São estágios da doença que eles são reconhecíveis quando o paciente chega no consultório, reconhecíveis quando o paciente chega no serviço de atendimento. Né? E quando essa pessoa ela passa de tomar a cerveja dele, a bebida dele numa sexta-feira à noite, no sábado, né, mas já começa a aumentar a frequência do uso, aumentar a quantidade de uso, sim, é um sinal de alerta para que ele possa, de que ele possa estar desenvolvendo um problema. Agora, veja, não é critério para eu fechar um diagnóstico de que essa pessoa é alcoolista somente se ela bebe todo dia. Por quê? Tem um sujeito que, por exemplo, Bebe todo dia, mas tem controle. Chega no final do expediente, vamos ilustrar o negócio. Chega no final do expediente, ele chega na casa dele, abre uma latinha, toma meia latinha ou uma latinha antes de jantar. E, meu amigo, você pode oferecer, você pode insistir, ele não vai beber mais que aquilo. Esse é o habitual, né? Ele é o habitual, ele faz aquilo há 20, 30 anos, mas ele não vai passar daquilo. Essa pessoa, ela não tem o problema do alcoolismo. Não tem a predisposição. Exato, é muito improvável que ela evolua, que ela desenvolva a doença, porque ela não tem a predisposição. É diferente de quem começa com uma latinha, 2, 3... O cara que chega em casa, final da tarde, e toma 8, 10 cervejas, esse cara não é um bebedor habitual que está tomando um aperitivo. Ele está ingerindo uma quantidade de droga, uma quantidade de álcool, para dormir, para ficar chapado e dormir. Então, aí sim. Ele já perdeu o controle. A frequência e a quantidade já fazem diferença para o diagnóstico. Agora, qual é o bebedor social? Olha, nós estamos falando aqui com um profissional, mas estamos falando uma linguagem bem simples para você entender, não tecnicamente, mas simples, para você, telespectador, para você, família, ter mais ou menos, observar o comportamento do seu doente, do seu bebedor. Sim. O bebedor social. Quem é esse bebedor social? Vamos lá, a gente pode definir como bebedor social aquela pessoa que já não tem, por exemplo, o hábito
de tomar essa latinha de cerveja durante a semana, mas numa sexta-feira é um aniversário, é um batizado, é uma comemoração. É uma festa, É uma festa. é um igarapé, uma praia, um Ele clube. toma ali 1 dose ou 2 de uísque, ele toma 4 latinhas, ele não vai dirigir depois, ou seja, ele não faz algo que comprometa uma vida, a vida social dele, que coloque em risco terceiros. E ele faz isso sem uma regularidade absoluta. Esse é um bebedor Ele social. tem consciência, ele tem controle. Tem consciência, tem controle. Também não tem a predisposição. Ele já faz Certo. isso, é uma pessoa que já tem mais tempo, mais idade, ele já faz isso há algum tempo e não tem a predisposição. Esse pode ser definido como um bebedor social. Agora, pegando o teu gancho, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma maneira bem simples, bem simples, simplificada, para as com pessoas certeza. entenderem. Positivo. Esse é o objetivo do programa de hoje. Uhum. Tá. Sim. Agora, aquele bebedor é o doutor fulano de tal. Ele sai com a família, digamos, agora é férias. Vai para Salinas, com seu carrão, com sua família. Na mala tem 2, 3 garrafas de uísque. Ele começa a beber. Ele perde o controle. Pela posição dele, ele é um bebedor social, faz tudo errado, pega o carro, bate o carro, não sei o quê, mas eu tenho dinheiro para ganhar. Ele é um bebedor social ou um bebedor doente? Esse cara está adoecido, né? O critério de diagnóstico, o critério de classificação, não depende de qual bebida você toma, nem de quanto dinheiro você tem. Depende de como é que o álcool age no teu corpo e na tua vida e as consequências para ela, as consequências para a tua vida e para a vida de terceiros, né? Infelizmente, quem tem mais condição financeira, quem tem um nível financeiro social mais elevado, muitas vezes está se expondo a danos por mais tempo e demora a sentir mais as complicações do que quem tem uma condição financeira pior. Então é mais fácil trabalhar com uma pessoa simples, humilde, do que com uma pessoa que tem posse, para admitir Veiga, a doença. Cada caso é um caso, né? pois é, eu tenho uma filosofia, tu usaste 2 palavras que, quando eu estou trabalhando com grupos, né, Certo. no consultório, ou em comunidades terapêuticas, ou em clínica, onde for, eu sempre trago o seguinte, quando alguém diz assim para mim, fulano é muito humilde, eu sempre me pergunto o que é ser humilde. Fica com o pé no chão, né? Entendeu? O que é ser humilde? Certo. Ser humilde é ter mais ou menos... De que humildade tu estás falando? Porque eu Certo. conheço gente pobre financeiramente que é muito arrogante. E que, com a cachaça pitu dele que ele toma, aí ele piora. continua arrogante. E eu conheço gente muito rica, né, financeiramente, que toma uísque 21 anos, mas que é humilde, Tem controle. que tem aceitação Certo. quando você vai lidar com ele, que não esnoba, que não é prepotente. Então, isso daí, humildade ou não depende da condição financeira, depende da personalidade do sujeito. E seja o pobre, seja o rico, isso vai influenciar muito na hora do tratamento, Positivo. né? Porque seja o pobre ou seja o rico, o cara prepotente vai ser sempre mais difícil de tratar do que a pessoa que é humilde, realmente. Gente, mais uma vez, eu estou conversando aqui com o doutor Neuci Colares, especialista na área da dependência química. Eu vou fazer uma pergunta para ele agora, que ele vai responder no segundo bloco. Neuci, o bebedor, quem é o bebedor ocasional? Vamos falar disso no segundo bloco. Segundo bloco. Não saia daí, voltamos já. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332.
ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Estamos de volta com o programa Nova Vida, batendo papo com o Dr. Neuci Colares. Hoje um programa educativo bem simples, bem direto para você entender. Doutor Neuci, quem é este bebedor ocasional? Como ele é classificado? Qual o comportamento dele? Vamos lá. O bebedor ocasional, mas que não tem problema com álcool. É aquele cara que ele nem na rotina dele o álcool está. Né? Ele não bebe todo dia, não bebe todo final de semana, mas ele num aniversário, num batizado, no Natal, numa festa, ele toma alguma coisa. Ele toma um champanhe, toma uma cervejinha, um golinho, né? Eu estou falando desse diminutivo, porque é como as pessoas falam. Né? Eu particularmente, eu não sou muito a favor do diminutivo, porque dá a impressão que é uma coisa que não causa mal nenhum. E é importante a gente frisar, Veiga, que não existem doses seguras de uso do álcool, tá? Então, quando aparece naquela propaganda beba com moderação, aquilo é só uma hipocrisia de propaganda. Mas não existe o que a gente ouve muito falar de uma taça de vinho faz bem para o seu coração. Não é assim, não é o vinho. É um componente que está no vinho, mas também tem na fruta, tem na uva. Então, tu pode comer a uva e vai fazer bem para o coração sem o prejuízo do álcool. Mas vamos lá. Então, o bebedor ocasional é essa figura, tá? Neuci, qual é a diferença entre esse bebedor ocasional e aquele bebedor ocasional que chega, ele não bebe sempre, mas quando ele vai para o aniversário também, ele bebe até cair, ele estraga a festa, ele faz barulho, ele... Já deixou de ser ocasional. E passou a ser um bebedor problema. Então ele é um bebedor problema. É um bebedor problema. Esse só cara não pode tocar em bebidas que pode abrir a condição. Esse cara a gente já tem que olhar com mais cautela, com mais cuidado, porque ele pode evoluir para um alcoolismo. Ele pode evoluir para um bebedor frequente com os sintomas do alcoolismo. E pode também evoluir para uma dependência química, uma dependência Sim, dependência do álcool, né? Já pode... abrir uma compulsão para outras drogas. E como ele perde o controle, mesmo que seja quando ele bebe ocasionalmente, ele já pode pegar uma chave de um carro e sair dirigindo. Certo. Entende? Ele já pode se expor a risco, expor outras pessoas a um risco que ele não exporia se não tivesse consumido a bebida. Positivo. Agora vamos falar do bebedor doente. Quem é esse bebedor doente? Para esclarecer para o nosso telespectador. O bebedor doente ou alcoolista, né, é aquela pessoa que geralmente todos começam como bebedores ocasionais, passam para bebedores frequentes e vão escalando, vão progredindo numa escala, chegando ao alcoolismo ou ao bebedor doente. Ele já não pode ter contato com a bebida porque ele não consegue parar de beber. Aí já está. Se muitas vezes chega, né, a um estado em que, se não beber todo dia, tem tremores, que pode ter delírio, tem alterações de humor. Muitas vezes tem um outro diagnóstico, né, tem uma comorbidade com um transtorno bipolar, com uma depressão. Sim. Tudo é progressivo, né? Tudo é progressivo. E aí ele já não consegue realmente controlar o consumo dele. Né, já bebe durante o expediente. Nesse caso, a atenção tem que ser redobrada e esse sujeito ele realmente precisa de ajuda profissional. Não tem como escapar disso. Agora vamos, Neuci, nós batemos um papo aqui sobre a dependência do álcool, essa Sim. evolução de vários bebedores até chegar ao bebedor doente, o bebedor crônico, ponto. Agora eu quero perguntar para você, Neuci, vamos começar agora, vamos falar na questão do tratamento, que é importante. O que diferencia o modelo adotado na rede pública, como nos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, os CAPS-AD, dos modelos tradicionais? Vamos colocar aí também o que diferencia
comunidade terapêutica? Vamos lá. Os CAPS-AD eles vêm como uma opção de tratamento em meio aberto, né, onde as pessoas têm um atendimento, um acolhimento, que é geralmente durante o dia, mas tem os CAPS-AD3, que tem também o acolhimento noturno para aqueles casos mais graves, que juntam profissionais da área da psicologia, do serviço social, da arte-terapia e outros profissionais, fazendo essa acolhida sem que o sujeito saia, geralmente, do seu ambiente de vida, sem que ele saia do seu ambiente familiar, né? É uma proposta boa, é uma proposta que veio como uma resposta ao modelo manicomial, mas a gente não pode ter a ilusão de que os CAPs vão dar conta de toda a demanda ou que eles vão dar conta de todos os casos. As pessoas têm uma singularidade, os casos são diferentes e as pessoas respondem de uma forma diferente a diferentes tipos de tratamento. Como, por exemplo, o que tu colocaste das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são... Acolhe. As comunidades terapêuticas, elas são um modelo de atendimento por acolhimento, né? Um acolhimento que é uma internação voluntária, acolhimento voluntário. Diferente das clínicas psiquiátricas, né? Isso, baseado das clínicas. E na comunidade terapêutica, a essência da comunidade terapêutica é a convivência entre os pares. Elas, hoje, por legislação, devem ter um profissional de nível superior, né, mas a essência do tratamento na comunidade é a convivência entre os pares. Então, as pessoas já têm uma demanda diferenciada, onde elas precisam ter um ambiente menos exposto aos riscos que o meio aberto, vamos dizer assim, que estar em casa os colocaria, para que eles tenham esse tempo de se reencontrar, de ver no outro a sua figura, né, de ter um outro tipo de acolhida para poder se tratar. Esse é um segundo modelo. Tá? O terceiro modelo seria o modelo do acolhimento hospitalar, né, da internação hospitalar. Aqui no nosso caso, a internação hospitalar só tem o quê? O Hospital da Clínica? Não, hoje nós temos clínicas particulares, que são uma internação hospitalar também. Né? O Hospital de Clínicas é onde nós temos vagas na rede pública para internação, no caso da dependência química, de urgência e emergência. Mas as clínicas, hoje, tem muitas clínicas que recebem o dependente químico como se fosse um paciente psiquiátrico. Sim, tem muitas clínicas de saúde mental, clínicas psiquiátricas que recebem, e tudo bem, é para isso que elas estão aí mesmo. Elas estão dentro do modelo hospitalar, do modelo clínico, né, com assistência psiquiátrica, que aí já tem uma outra estrutura. Você tem que ter o médico 24 horas, então, você tem que ter uma comunidade terapêutica não pode receber um paciente psiquiátrico. Não, uma comunidade terapêutica, ela pode até receber pacientes que tenham um transtorno mental, um transtorno de humor leve. Que ele esteja medicado, esteja sob controle, diagnosticado. Positivo. Que é o caso aqui do Nova Vida, que nós recebemos esse paciente, mas voluntário. Sim, de forma voluntária. De forma voluntária. Elas não podem, não devem receber pacientes de internação involuntária ou compulsória. Agora, desculpa te interromper, que me veio agora essa pergunta. E fazer a questão do resgate? Sim. Como é feito esse resgate? Profissionalmente. De que maneira pode ser feito o resgate? O paciente liga para uma clínica, liga para uma comunidade terapêutica e o diretor lá, o dono, o doutor, diz: não, nós vamos resgatar agora. É tanto. Está certo esse resgate? Não, está errado. Qual o procedimento? Está errado do jeito que você está falando. Mas é o que ocorre. De maneira geral, é o que ocorre. Primeiro, comunidade terapêutica não tem que fazer resgate de nada nem de ninguém. Porque comunidade terapêutica não é um local para paciente involuntário. Certo. Tá? Então, vamos estabelecer primeiro uma diferença. O paciente voluntário, a internação involuntária, ela pode ser involuntária por ordem médica e ela pode ser involuntária compulsória.
Certo. A involuntária por ordem médica é quando o médico atende, falando popularmente, a canetada Certo. e autoriza a internação daquele paciente de maneira involuntária. A compulsória é por ordem judicial. Então, você tem um pedido da família, do Ministério Público, né, de alguém que seja responsável, que pede ao juiz que aquele paciente seja internado compulsoriamente. Positivo. O juiz atende esse pedido e manda internar. Essa internação só pode ser feita em clínicas. Em clínica. Isso, em clínicas que Quais tenham... os profissionais que atuam nessa abordagem, Esse nesse resgate, ele tem que ser feito acompanhado por profissionais da área de saúde, por profissionais enfermeiros, por profissionais médicos, e não pelo Zé, que fez um curso de monitor, ou pelo João, que saiu de uma comunidade terapêutica. Ou pelo paciente que está interno, que é o mais antigo. Ainda tem isso, né? Utiliza. Quando isso acontece, é crime, é sequestro. É sequestro. Né? Sequestro e cárcere privado, né? Mesmo, e aí eu quero frisar bem, inclusive para as famílias saberem, mesmo que a família concorde, porque aí... Ela pode responder o processo Ela também. pode responder criminalmente por isso. Também. A gente entende o desespero, entende a dor da família, né? Mas é preciso ter esse cuidado, é preciso ter essa cautela. E se o teu familiar está num estado de dependência química, que ele está pondo em risco a vida dele, a vida de terceiros, leva isso para um profissional médico, explica, explana que ele pode dar a ordem e indicar uma equipe qualificada para fazer esse resgate. Eu sou muito cauteloso, Luiz, né, com isso. Muita gente me procura pedindo indicação de equipes para fazer resgate. E hoje é difícil você indicar, né? Porque tem muitos trabalhos clandestinos. Era aí que eu ia chegar. Tem muitos trabalhos clandestinos. Se surpreendem. Essa é a realidade. Tem muita gente ganhando dinheiro com a dor do outro. Que Deus me perdoe, também é a realidade. Quando eu digo que eu nem indico nenhuma equipe, porque eu não conheço nenhuma da minha confiança. Então, o que eu faço? Eu indico psiquiatras que podem conhecer, eu indico clínicas e mando entrar em contato com a clínica, e a clínica que assuma essa responsabilidade de mandar fazer o resgate. Agora, Neuci, você não sabe, esse programa aqui, no mês de julho, né, onde tem um índice de acidentes, né, de morte, somente salina, praia, afogamento, acidente de carro, né, trazê-lo aqui, participar do programa Nova Vida, levar todas essas informações para o nosso telespectador, eu só tenho que te agradecer, Cabo. Obrigado. Né? Porque está ajudando muitas famílias. E dentro do teu conhecimento, qual a mensagem que você gostaria de deixar passar para o nosso telespectador? Mês de julho é um mês de compulsão, é um mês de euforia. Saímos aí de uma frustração que foi o Brasil. Saímos dessa Copa, já foi uma frustração. Teve um índice de recaída altíssimo, tá? E agora vem o verãozão aí. Sim, praias. Dá uma mensagem nosso verão paraense. Né? Dá uma mensagem aí para essa família que está sofrendo, para esse filhão que está usando, pelo maridão. Qual é a mensagem que você tem? Olha, para as pessoas que têm o problema, que fazem o uso do álcool, de outras drogas, né, do jogo também, mas particularmente do álcool e de outras drogas, a minha mensagem é: não desista. Não desista de você, não desista da sua família, não desista da tua vida, porque tem solução. Agora, no mês de maio, 18 de maio, eu completei 30 anos limpo. Né? Eu sou também um dependente químico em recuperação. Comecei meu tratamento há 32 anos atrás, aqui no Nova Vida. Né? Daqui do Nova Vida eu conheci Narcóticos Anônimos, fui para a Fazenda do Senhor Jesus, lá em Campinas, com o Padre Haroldo, conheci a Febract e tive a minha caminhada. Me formei psicólogo, tendo sido uma pessoa que
cheguei a um ponto de ninguém acreditar mais em mim. Então, o que eu posso dizer é: não desista. E para você, familiar, também, não desista. Sempre há esperança. E para fechar, filhão, enquanto a vida, há esperança. Procure ajuda. O programa funciona para quem quer. Até o próximo programa. Deus no comando. Detalhe, sem droga. E é só por hoje. Força.